Aleluia, glórias a Deus, salve todo o povo de Deus com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando, na manhã de hoje, de domingo, a nossa transmissão da palavra do Senhor. Amém? Em Teologia em Foco, eu sou o Bispo Hilton Brito e hoje nós temos uma mensagem poderosa da parte de Deus para a glória do seu santo e eterno nome. Amém, irmãos? Nós hoje vamos falar um pouco sobre o juízo de Deus. Aqui baseado em Gênesis, nós vamos ler a palavra do Senhor aqui em Gênesis, no capítulo de número 6 e no versículo de número 1. Amém? Mas antes de nós começarmos a leitura, você que está gostando das nossas transmissões, se inscreva no meu canal do YouTube, Hilton Brito. Lá você pode deixar sua like, compartilhar essas mensagens para a glória de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas e que possam ser enriquecidas com a palavra do Senhor. Por isso, vai lá no YouTube, dê um like, compartilhe as mensagens que estão sendo colocadas, para que muitas e muitas vidas alcancem a glória do Senhor. Amém? Então, às vezes nós estamos até pecando, porque nós não estamos entendendo a situação, e às vezes nós pecamos por ações. Amém? Mas ontem eu postei um novo vídeo falando sobre somente em Jesus podemos obter a satisfação verdadeira. Veja, uma mensagem linda, poderosa da parte do Senhor. Então, compartilhe com sua família, seus amigos, que eles possam também ter a oportunidade de poder ver e ouvir a voz do Senhor. Amém? Ver a transmissão e ouvir a voz de Deus, para que eles possam se enriquecer na glória do Senhor. Amém, irmãos? Então, vamos começar hoje falando um pouco sobre o juízo de Deus, mas vamos começar em Gênesis, no capítulo 6, no versículo de número 1. Amém? Vamos lá, vamos falar. Como se foram multiplicados, isso, versículo 1 do livro de Gênesis, capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome da antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aleluia, graças a Deus. Amém? Vou também deixar aqui um outro texto para a glória do Senhor, lá no Salmo de número 29. Vamos lá no Salmo de número 29, no versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força,
Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor pela beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei, e o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia. Glórias a Deus. Como é bom nós ouvirmos pela manhã a voz do Senhor. Vejamos aqui que quando nas Escrituras o Senhor Jesus ele cita um fato histórico do Antigo Testamento, como ilustramos de seu próprio ensino, fazemos bem em examinar cuidadosamente o texto a qual se referiu. Quando ele disse lá em Mateus, no capítulo 24, e versículo número 37, na nova versão internacional, ele disse: assim como foi nos dias de Noé. Amém? Assim como foi nos dias de Noé. Então, como entender as implicações desse fato atualmente, sem verificar como foi nos dias de Noé? Então, nós vamos aqui tirar um pouco dos ensinamentos da palavra de Deus e colocar aqui nos dias de hoje o que tem acontecido no mundo, né, o que pode ser relacionado naquele tempo, onde Deus já havia ensinado, mostrado durante tantos e tantos anos, e o povo ainda continua pecando pela sua forma de atuação. Amém? Então nós vamos tentar trazer essa realidade para os dias de hoje. Veja que o dilúvio ele faz parte de uma série de juízos que ocorreu na Bíblia. Isso é uma série. Então, esse aqui faz uma das partes, né, do juízo de Deus que ocorreu na Bíblia. E a expulsão de Adão do paraíso, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas dos dias de Moisés no Egito. Então, todos esses atos divinos revelam maravilhosamente o caráter e o poder do nosso Deus. Deus é poderoso, irmãos. Deus, ele é amor. Mas muitas pessoas esquecem que Deus também ele é justiça. Deus parece que está naquela balança do juízo, né? Ele é amor, mas também ele é justiça. E Deus gosta quando a balança ela está em igualdade. E me parece que no tempo que nós vivemos hoje, a balança não está com essa tal igualdade. Ela está um pouco para cima um lado ou um pouco para cima o outro. E é nesse ponto onde Deus vai nos julgar. Se nós estamos com Deus ou nós estamos sem o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Então, além disso, são garantias do maior julgamento de todo o juízo final. Eu separei aqui o versículo de Atos, no capítulo 17, no versículo de número 31. Então, nós vamos ler o que é que diz Atos, no capítulo de número 17, e o versículo número 31 diz assim, ó: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Para não pecarmos, vamos aqui voltar ao versículo 30 de Atos 17. Diz assim, ó: ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Esse ponto da ignorância já passou, irmãos. Todo mundo conhece a Deus, todos nós conhecemos a Jesus, nós sabemos qual é a lei de Deus e o que Deus quer. Então hoje em dia não existe mais a ignorância de ouvir a voz de Deus. Não existe. Todos nós conhecemos. Todos que moram em uma capital, no mundo inteiro, já conhecem a pessoa chamada Jesus. Então não tem como dizer, eu não conheço a esse homem, eu não conheço a essa pessoa. Não, todos nós conhecemos. Amém? É por isso que no versículo 30 ele diz, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Porque não existe mais. Todos nós conhecemos. A não ser que você vá em uma tribo que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Em um local que nunca ouviu falar de Jesus. Aí é o tempo da ignorância. Mas não é verdade. Hoje a grande maioria já sabe, 99,9% já conhece o nome da pessoa chamada Jesus. Os muçulmanos conhecem o nome Jesus. Todos conhecem. E sabe que há um Deus poderoso que nos guarda e nos auxilia, que é Jesus. E continua dizendo assim, agora, porém, notifica aos homens de todos, em toda parte, se arrependam, que haja arrependimento. E é nesse arrependimento que haverá salvação. Mas aquele já adverte aos homens que haja arrependimento. E vai em versículo 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Deus é amor, mas Deus também é justiça. E Ele irá julgar a cada um de nós. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Jesus, ele irá nos julgar. Jesus, ele vem com glória e poder sobre as nossas vidas. E ele irá nos julgar. Então que o povo, aqueles que têm perseguido o povo de Deus, aquele que tem maltratado a população, aqueles que julgam errado as leis feitas pelo próprio homem, que interpreta da forma como ele quer, não como deve ser, Deus também irá julgar. Então nós temos que ter esse cuidado. Se Deus nos colocou uma constituição na nossa sociedade, então nós temos que obedecer à Constituição que foi colocada, implantada. Porque Deus, ele se agrada daquilo que é feito conforme a sua vontade. Amém? Mas os homens hoje querem interpretar da seu bem prazer, da sua própria vontade, e assim mesmo eles querem interpretar a palavra de Deus como querem da sua própria vontade, para que eles cresçam e Deus diminua. E Deus irá julgar. Deus vai falar. E depois não vem dizer que não sabia, porque o tempo da ignorância já foi. E Deus não vai ver isso. Deus nem vai reconhecer essa ignorância, porque não existe mais em nosso mundo, no mundo de hoje. E a glória do Senhor é soberana e será soberana. Amém? Um outro versículo que eu quero apresentar está lá em Apocalipse. Apocalipse no capítulo de número 20 e no versículo número 11, quando ele começa a falar sobre o juízo de Deus. Nós vimos aqui em Atos, foi quando Paulo foi fazer um discurso lá em Atenas. Amém? Ele foi fazer esse discurso em Atenas. Mas, em Apocalipse, nós vamos ver agora o juízo de Deus. Veja o que diz aqui no versículo 11, versículo 11, do capítulo 20 de Apocalipse.
Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aleluia. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Não falou o livro, mas abriram-se os livros. Aí outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. E essa, a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia! Glórias a Deus! Mas, irmãos, nós temos que seguir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, para que nós possamos entrar no livro da vida, senão nós vamos ser lançados do lago de fogo. Aleluia! Nós temos que ter essa consciência, que temos que aprender com Deus tudo aquilo que Ele está nos ensinando. Amém, igreja? Então vamos aprender, vamos ver o que Deus tem mais para a nossa vida. Aleluia! Nós temos muitas coisas hoje para verificar. Então veja que a santidade de Deus não pode conviver com o mal, a maldade humana. Então a santidade de Deus, Ele não pactua, Ele não convive com a maldade humana. E Ele reage julgando, como está em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 18. Vejamos o que diz aqui Romanos, capítulo 18, capítulo 1, versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Veja, irmãos, que versículo poderoso para os dias de hoje. Veja que diz, vou repetir de novo. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que está acontecendo hoje no mundo? As pessoas estão colocando a verdade dela como se fosse a verdade correta, a verdade da lei, a verdade da Constituição, a verdade de Deus. E estão julgando pela injustiça. Estão sendo injustos, as pessoas estão aprisionando, prendendo, fazendo e desfazendo. Estão até agraciando pessoas que tiram vidas de outras pessoas. Amados irmãos, isso é sério. E a verdade de Deus não pactua com esse tipo de arbitrariedade. Porque Deus é Deus na terra. Deus é amor e é justiça. E Deus não vai nunca pactuar com atos errôneos. Então continuemos aqui os nossos estudos. Então toda a criação está sujeita a Ele como Criador. E muitas vezes Ele usa as coisas criadas para efetuar o juízo. Assim fez no Egito, usando trovões e saraiva, e até insetos para confrontar os deuses do Egito. Nos dias de Noé, ele usou as águas. Todos os juízos do passado são uma garantia de juízo final, prometido por Jesus e confirmado pelos apóstolos. Portanto, examinemos os mesmos com muita
atenção. Então nós vamos agora examinar partes da palavra de Deus e nós vamos estudar e nós vamos entender melhor. Então vamos examinar o que o Senhor tem para nós. Então, as causas do dilúvio. A situação espiritual da humanidade na época era marcada por alguns fatores, né? Como a nossa também é marcada por alguns fatores. Então vejamos, havia lá uma corrupção generalizada. Veja o que tem em Gênesis, no capítulo 2, no capítulo 6, no versículo 2. Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 2. 6:2. Vamos aqui olhar detalhadamente tudo isso. Olha o que diz a palavra. Não, minto. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Tá? O 12 é depois. No versículo 5. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ele está dizendo que o desígnio do coração do homem naquela época era mal. Então Deus já estava julgando através disso. Essa é uma das causas do dilúvio. Então viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, os homens eram maus naquele tempo. Uma outra causa do dilúvio foi a preocupação desordenada com a sexualidade e a satisfação física. Veja o que diz aqui no versículo 2 do mesmo capítulo. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E também tem em Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, no versículo número 38. Abra aqui a palavra no capítulo 24 e no versículo de número 38. E diz assim: Portanto, assim como nos dias, isso aqui é Jesus falando, tá? Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Glória. Uma terceira causa de muita violência eram muitas violências. Veja o que eu tenho aqui no capítulo 6 de Gênesis, no versículo 11 e 12, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porquanto todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então havia uma corrupção dentro da terra, entre os homens. Então houve os seguintes sentimentos e ações de Deus em relação ao estado de coisas de então. Houve tristeza. Então isso lhe pesou no coração, como está lá em Gênesis 6:6. Isso pesou no coração do Senhor. Houve o juízo em 6:7. A intervenção para salvar os que lhe eram fiéis. Houve essa intervenção. Então em Gênesis 6:8-9. Então paciência em não trazer o juízo enquanto o meio da salvação não estivessem prontos, como está em 1 Pedro 3:20. Veja que houve essa corrupção, houve as causas desse dilúvio, né? Então houve também outros fatos, como a construção e a arca e a entrada na arca. Então observemos que a Bíblia ela nos mostra sobre a época da construção e a entrada na arca. Vejamos que o mundo estava condenado. O mundo já estava condenado. Mas Deus preparou salvação para quem lhe fosse fiel, como está lá em 1 Pedro 3:20. Então, para quem estava, né, quem é fiel a Deus, Deus já tinha preparado a sua salvação. Deus usou um homem que eu temia. Veja, Noé. Veja que está em Gênesis 6:8-9.
diz que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo de toda a época. E ele andava com Deus. Homem de fé. Como está lá em Hebreus 11:7. Ele era homem de fé. Noé, ele exibia a obediência da fé verdadeira. Ele tinha fé, ele acreditava no poder e da glória de Deus. E creu no Senhor e obedeceu cuidadosamente a ordem da construção da arca. Será que nós temos obedecido como Noé obedeceu a Deus? Será que nós temos feito aquilo que Deus tem nos orientado, nos afirmado? Amém? Noé, ele pregou a justiça do Senhor. Será que nós também estamos pregando a justiça de Deus? Falando a verdade? E o seu testemunho de homem íntegro, de servo fiel do Senhor, ganhou a família imediatamente, a esposa, os filhos e as esposas destes filhos. Aleluia! Pela fidelidade. Porque ele é fiel a Deus. Noé é fiel a Deus. E quando nós somos fiéis a Deus, Deus cuida de nós, da nossa família, da nossa casa, dos nossos filhos e daqueles que estão junto de nós. Porque quando nós temos nossos filhos, nossas filhas se casam, os homens e mulheres que vêm para nós vão ser também nossos filhos. Vai ser nossos filhos. Vai estar dentro do nosso seio familiar. Dentro da nossa família. E Deus abençoa todos nós. Deus nos abençoa. Então seja fiel a Deus. Quando tudo estava pronto, a arca já estava construída, as provisões para homem e animais colocadas, Deus mandou os animais entrarem. Veja que ele não conduziu, ele não ajudou a colocar os animais na arca. Os animais já foram para a arca. Porque Deus já tinha mandado os animais irem. Ele não saiu atrás dos animais. Os animais foram para a arca. Porque Deus já tinha escolhido quem iria. Já estavam lá. Por fim, Deus mesmo fechou a porta da arca. O que é que eu vejo tudo isso, irmãos? Quando nós somos fiéis à palavra de Deus, nós somos fiéis ao Senhor, às suas ordenanças. Quando nós abrimos nossos ouvidos e falamos, Deus está falando comigo. Nós, irmãos, nós somos abençoados. Nós, a nossa casa, a nossa família. E Deus, como lacrou, quando lacrou a arca, Ele lacra a nossa vida para a sua santa glória. Porque Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida do teu trabalho, da tua saúde, da tua alimentação, das tuas vestes, de onde você vai morar, como você vai se locomover. Deus começa a tratar e cuidar de tudo, irmão. Deus é Deus. Ele cuida de nós. E nós temos que acreditar e crer no poder desse Deus, Criador do céu e da terra. Esse Deus que nos ama tanto. Mas outro fato que aconteceu foi o dilúvio. Quando o dilúvio, aconteceu, esse fato. Então há registros antiquíssimos do dilúvio, de outras civilizações. Esses, porém, apresentam várias divergências do relato bíblico. Como, por exemplo, podemos dar aqui, eles atribuem o dilúvio à ira de deuses, vários que se incomodavam com o barulho dos homens e por isso resolveram destruí-los. Veja que isso frisa a importância da busca na Bíblia das verdadeiras razões do dilúvio. Para que nós não sejamos envolvidos em doutrinas fantasiosas. E a natureza de Deus verdadeiro, que o homem apresenta como Criador e também autor do dilúvio. Foi ele que criou e foi ele que mandou, ele permitiu esse dilúvio. Foi Deus. Lembra-se lá que falou que ele se arrependeu dos homens na terra pelas suas iniquidades, pela sua corrupção generalizada que estava no mundo? É Deus. E ele permite.
Então, bom lembrar que o dilúvio bíblico não era uma simples enchente. Veja que no original, a palavra em Gênesis traduzido dilúvio só diz respeito ao de Noé. E é até possível que a frase águas em dilúvio, em Gênesis 6:17, seja uma nota explicativa. Traria o dilúvio, isto é, águas sobre a terra. Aleluia. Veja que o dilúvio ele demonstrou a soberania absoluta de Deus. E o mesmo Deus que fez acontecer o dilúvio é soberano hoje e eternamente. Ele é soberano hoje e eternamente. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele é soberano. Não existe outro igual. Veja que o Senhor, ele comprou a palavra que havia dito a Noé. Escute só, o que está lá em Gênesis 7:11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 anos do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E aí começou a encher a terra. Gênesis 7:23. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra, ficando somente Noé e os que com eles estavam na arca. E as águas cobriram a terra durante quase um ano completo, conforme Gênesis, capítulo 7, versículo 11, 8, 13 a 14. Amém? Mas também teve a saída da arca e a aliança com Noé. Houve a saída. Então, passou por toda essa tribulação, passou por todo esse perrengue, né, para que houvesse também a saída. Vamos abrir aqui em Gênesis, no capítulo 8, e no versículo 15. Não, vamos aqui do versículo 13. 13 a 14, para nós vermos aqui esse grande acontecimento. E vamos ler até o versículo de número 19. Tá? Quem tiver com a sua Bíblia aberta, pode nos acompanhar para a glória do Senhor. Amém. Então sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram e sobre a terra. Então Noé removeu a coberta da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres dos teus filhos. Sai da arca e com teus filhos. 17. E os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Sai, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Aleluia, glórias a Deus. Amém? Então veja que, ao terminar o dilúvio e baixarem a água, Noé, sua família e os animais saíram da arca, segundo a ordem de Deus. Então Deus disse assim: sai, pode sair, vai para a terra que já está seca. Então eles saíram. Amém? Então Noé ofereceu culto a Deus. Então por isso havia entrado na arca 7 pares de animais limpos, adequados para o sacrifício. E dos animais que não seriam usados no culto a Deus, entrou apenas um par. Amém? Então veja que Noé, ele ofereceu o culto a Deus.
E por isso havia entrado na arca 7 pares de animais limpos, perfeitos, para sacrifício. Mas os animais que não seriam usados no culto a Deus, ele entrou apenas um par. Amém? Então Deus declarou que o ciclo normal da natureza seria restaurado. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, conforme o versículo 22 do capítulo de número 8. Amém? Quando diz assim, ó, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Aleluia. Então haverá. Então, afinal, tinha passado um ano sem tudo isso. E em seguida, o Senhor estabeleceu uma aliança com Noé, que alcançou todos os povos, conforme Gênesis 10, no versículo 32. Vejamos o que diz lá. 10, 32. Diz assim: são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminados as nações para a terra, depois do dilúvio. Aleluia. E o sinal dessa aliança seria o arco-íris, conforme Gênesis 12, 16. E a próxima chuva provavelmente iria assustar, mas ao olhares do arco das nuvens, os homens se tranquilizariam. Aos homens foi esclarecido que seria lícito comer carne de animal sem o sangue, mas a vida humana é sagrada, conforme diz Gênesis, no capítulo 9, versículo 3 a 6. E que deveria multiplicar-se para encher a terra, conforme diz Gênesis 9 e 7. Aleluia, glórias a Deus. E disse: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Amém? Então é a palavra de Deus, que houvesse multiplicação na terra. Aleluia. E nos últimos dias de Noé, nós vemos alguns dados sobre o fim da vida desse homem de Deus, que não deixou de ser humano e pecador. Como nós continuamos sendo humanos e pecadores. E Noé era lavrador, conforme está lá em Gênesis, no capítulo 9 e versículo 12. Vamos ver aqui em Gênesis 2,15. O que é que ele diz? Gênesis 2,15. Ele diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É por isso que Noé, ele era também um lavrador. Amém? Porque foi Deus que colocou o homem na terra para cultivar e para lavrar. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar prosseguimento, não é? Cultivar e guardar. Aleluia. Aqui é Caleb, meu filhotinho aqui, pedindo para sair do quarto. Aleluia. Amém? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Então ele plantou uma vinha, e o que lhe era lícito, pois o vinho era fruto da criação de Deus e viria a ser símbolo do sangue derramado de Cristo, conforme Mateus capítulo 26, versículo 27 a 29. Infelizmente Noé, ele excedeu-se, ficou bêbado e dormiu nu dentro da sua tenda. E é possível que isso tenha acontecido por causa da inexperiência do patriarca. E a Bíblia, ele não comenta a sua responsabilidade sobre este fato. E os filhos de Noé
Caim, e o filho de Noé, Cã, Caim não, Cã, em vez de respeitar a honra do pai, chamou os seus 2 irmãos para vê-lo. E eles, porém, se recusaram a olhar. Cobriram a nudez do pai, sem que o visse. Quando Noé acordou e soube do acontecimento, amaldiçoou a Canaã, filho de Cã. E isso sugere que quem primeiro viu foi o jovem Canaã. E a maldição teria sido cumprida nos povos de Canaã, condenados nos dias de Josué, quando Israel tomou posse da terra prometida. E ao mesmo tempo Noé abençoou Sem e Jafé. E as bênçãos e as maldições do patriarca, eles tinham autoridade do próprio Deus. Aleluia. E eram proféticas e, ao mesmo tempo, poderosas em seu cumprimento. Então, vejamos, podemos ter um exemplo, se nós vemos aqui a bênção de Jacó, lá em Gênesis 49. Aleluia. Que isso nós vamos ver lá na frente. Não vou antecipar fatos históricos, que é bênção para a nossa vida. Então, quando nós vamos ver lá depois de Gênesis 49. Amém? As bênçãos de Deus sobre Jacó. Para concluir a mensagem de hoje, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedesse nas Escrituras, mantendo-nos a nossa esperança, conforme está escrito em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, da Nova Versão Internacional. Aleluia. Amém, irmãos? Então, tudo que foi escrito do passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedesse nas Escrituras, mantemos a nossa esperança. Aleluia. Eita, o Capelão Borba escreveu aqui no Facebook: Caleb sempre presente. Aleluia. Amém, meu irmão. Graças a Deus, estás aí comigo. Aleluia. Coisa boa. Temos aí um irmão de fé, né? Ouvindo a voz do Senhor. Aleluia. Né? Então temos que manter essa esperança, irmãos. Esperança em Deus, esperança na salvação, esperança naquele que nos traz ânimo, vontade e força de viver. Porque é só Deus, só Jesus tem esse poder de nos abençoar com a sua glória sobre as nossas vidas. As bênçãos de Deus. Portanto, prestemos muita atenção no relato bíblico do dilúvio, aos ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos a esse respeito. E diz que o Senhor, que a volta dele para julgar será como foi nos dias de nos dias de Noé. Conforme está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 37, né? Porque nós falamos em pedaço. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do homem, do filho do homem. Não é? Então, as coisas vão correr tão rápido como foi nos dias de Noé. E muitos estarão preocupados com os prazeres e com as brigas, deixando de lado os sinais e os avisos de Deus sobre o juízo vindouro. E o prazer, para que as pessoas se arrependam, se esgotará. E nos nossos dias, a violência, a preocupação com os prazeres marcam toda a sociedade. Aleluia. Veja como isso tem marcado na nossa sociedade hoje, né? A violência e a preocupação com os prazeres, né? Isso tem marcado profundamente, principalmente a violência, marcado profundamente na nossa sociedade. Como devem viver os crentes em Jesus diante dessa realidade? Então, é urgente que assumamos o nosso papel de pregadores
né, da justiça, como Noé foi, para que outras também escapem da ira vindoura de Deus. E que a nossa vida seja autêntica para confirmar o nosso testemunho falado, aquilo que aconteceu de bênção na nossa vida. Então nós temos que testificar tudo aquilo que Deus fez. Quem éramos, quem somos e quem nós vamos ser. Né? Porque nós erramos, nós somos falhos, irmãos. Né? Nós somos pecadores. Mas você peca uma vez, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, restaura a nossa vida, nos dá um novo entendimento, dá uma nova direção, e nós começamos a caminhar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e a nossa vida começa a clarear. Nós vamos sair da escuridão plena e vir para a luz eterna. Aleluia. Então é isso que nós temos que ter, essa esperança. Saber que Deus é Deus, que Deus está conosco todo o tempo, trazendo seus sinais e maravilhas para a nossa vida. Amém? Então, para finalizar, eu gostaria de fazer aqui um comparativo do que foi nos dias de Noé e como está sendo na vida do Filho do Homem hoje. O que tinha no tempo de Noé? Corrupção, depravação e violência na vida do homem. Corrupção, depravação e violência. Amém? Veja que o mesmo princípio da época de Noé ocorre na época de hoje. Corrupção, depravação e violência. Na época de Noé, maldade do homem sobre a terra. Continua também no tempo de hoje. Maldade do homem sobre a terra. No tempo de Noé, Deus promove um grande juízo. No tempo de hoje, Deus promoverá o juízo final. Deus salvou Noé por causa da sua fé e da sua integridade. Deus salvará todos os que tiverem fé em Jesus e o seguirem fielmente. Amém? Glórias a Deus. Escutem bem. Deus usou Noé para salvar a família. Deus quer usar você para salvar a sua família. Aleluia. Noé creu que o juízo aconteceria. Devemos crer que o juízo final acontecerá. É o que está na palavra. Amém? Noé obedeceu a Deus em tudo. Então devemos obedecer a Deus em tudo. Temos que obedecer. Aleluia. Noé pregou a injustiça de Deus enquanto trabalhava na arca. Devemos pregar a justiça de Deus enquanto trabalhamos. Eu me lembro um pregador, que agora esqueci o nome dele. Ele nasceu até no Havaí, ele era do Havaí. Ele disse assim: muitos estão deixando seus empregos para poder trabalhar na obra de Deus. Isso eu me lembrei agora, viu, irmãos? Na obra de Deus. Faz muitos anos que eu vi isso. De vez dele sair do seu emprego, porque ele não prega o evangelho dentro do seu emprego. Fala de Jesus. Fala do seu amor. Pratica a justiça de Deus dentro de onde você está trabalhando. Isso é verdade. Não é? Trabalhar para Deus não é você estar dentro de uma igreja, irmãos. É você servir ao Senhor com alegria, na beleza da sua santidade, falando das suas bondades, do seu amor, da sua graça. Como você poderá ser salvo para a glória do Senhor? No tempo em que você sairá da terra e irá para a glória celestial. É isso que nós temos que ensinar e ser missionários da palavra do Senhor. Missionários da verdade. Como o nosso Barbosa, nosso irmão Borba aqui colocou, verdade, né? Falando sobre verdades.
Então nós temos que começar a entender um pouco sobre a alegria de Deus. Quando nós, homens e mulheres de Deus, nós damos a nossa vida pela sua obra. Nós o entregamos, deixamos o nosso mundo, deixamos tudo, irmãos, para poder servir a um Deus. Para que essa palavra que saia seja rema, uma palavra poderosa, uma palavra de graça, de poder, de autoridade, que pessoas elas venham se converter para a glória do seu eterno nome. Para que essas pessoas elas possam entrar pelo reino dos céus. Para que essas pessoas elas possam alcançar a glória celestial. Mas Deus, Ele conta comigo e com você para que você leve esse evangelho de salvação. Muitas pessoas eu sei que hoje não estão nos ouvindo. Hoje é o Dia das Mães, um dia maravilhoso que nós temos que agradecer a Deus por ter separado este dia. Todo dia é o dia da nossa mãe, mas um dia especial que nós vamos estar com ela, né? E levar a palavra de Deus a toda criatura, né? Com amor e com graça, com amor de Deus, para que haja salvação, para que essas pessoas venham conhecer a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então nós temos que preservar a justiça de Deus. Aleluia. Então Noé pregou a justiça de Deus enquanto trabalhava na arca. Então nós devemos pregar a justiça de Deus enquanto trabalhamos. No tempo em que só Deus conhecia seu juízo, aconteceu o dilúvio. No tempo que só Deus conhece, o seu juízo acontecerá à volta de Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! Então todos que não creram em Deus perecerão sobre as águas. Pereceram sobre as águas. E todos que não crerem em Deus perecerão no inferno. Que tristeza. Não é, irmãos? Que tristeza. Todos que não creram em Deus pereceram sobre as águas. E todos que creram em Deus, e todos que não creram em Deus, perecerão no inferno. É a palavra de hoje. Somente Noé e a sua família foram salvos e gozaram da nova terra. Hoje, somente os que crerem em Jesus serão salvos e gozarão do novo céu e da nova terra. Amém, igreja. Amém, povo de Deus, filhos e filhas. Por isso que eu gostaria que vocês dessem uma olhada no vídeo de ontem, que foi colocado, para que vocês acompanhem o desenrolar de cada mensagem. Ontem foi falado sobre somente em Jesus podemos obter satisfação verdadeira. Só em Jesus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Então, vejam o que Deus falou através desse vídeo. Foi poderosa a palavra ontem de Deus. E eu espero que você acompanhe. Vou preparar um vídeo sobre o Espírito Santo. Vamos começar a falar também sobre o Espírito Santo de Deus, para conhecermos mais a terceira pessoa da Trindade. Tá bem? Então vamos agradecer a Deus, vamos nos relacionar com a nossa família hoje. Hoje é o Dia das Mães. Vamos abraçar nossas mães, beijar as nossas mães, né? Porque elas merecem, irmãos. Ela nos carregou no seu ventre durante 9 meses. Bênção de Deus. E fez que nós possamos estar aqui hoje, falando do Senhor. E você que está me ouvindo, ame Deus e toda a sua família. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua poderosa palavra, Senhor. Que o Senhor esteja conosco todo esse dia de hoje.
Que todas as mães de todo o mundo, de todo o nosso Brasil, seja abençoado com a tua presença. Que o galardão seja derramado na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, Senhor. Derrama o teu poder e a tua glória sobre a todas as famílias constituídas no nosso Brasil, em todo este mundo, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós somos falhos como seres humanos. Pai, nos recebe na tua glória, na hora devida, Senhor. Que nós precisamos de ti, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nossa vida, nos orientando e nos movendo para a glória celestial, para que nós possamos andar na terra livres de toda maldição, de todo pecado, Senhor. Que nós possamos andar em santidade, pregando o teu evangelho e salvando vidas para o teu reino, Senhor. Que eles venham te conhecer em espírito e em verdade, para a glória eterna. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, estaremos aqui. Vou preparar o vídeo do Espírito Santo para nós podermos aqui louvar e agradecer o nome do Senhor. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia, um bom domingo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.